Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Hoje vamos fazer o curso de mini índice Introdução, onde você vai aprender teoria de mercado completa, taxas, custos e impostos, day trade versus swing trade, como calcular os lucros, prejuízos e taxa de ajuste diário, e no final deste curso, o método day trade que lucra 113%, em 2016 lucrou 113%, em 2015 lucrou 32%, para gráfico de 5 minutos. Parece que é mentira, mas eu garanto para vocês que é realmente assim a minha metodologia. Apenas 2 operações por mês no máximo. Você não vai fazer mais do que 2 operações, o risco que você vai assumir vai ser bem significativo, todavia, mas são apenas 2 operações por mês e você tem um custo ridículo e lucra. Então, antes de você continuar esse curso, você vai ficar muito curioso para saber como é essa metodologia, então assista o curso até o final. E todos os corretores, analistas e professores que querem ganhar a sua corretagem ensinam métodos para você operar o dia inteiro, 100 operações por dia, 20 operações por dia. E a verdade é que esses caras dizem que ganham, mas perdem um absurdo e você gasta uma fortuna com corretagem, perde dinheiro e eles ganham corretagem. Então eles lucram, enriquecem com a sua corretagem. Mas para ganhar dinheiro no day trade, eu provo aqui neste curso que é necessário fazer pouquíssimas operações, raríssimas operações. Por isso que eu não posso trabalhar com corretora, porque se eu trabalhar com corretora, quem me segue, quem é meus alunos, vai lucrar e a corretora vai falir. Então é por isso que eu não posso trabalhar com corretora, porque eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro e eu busco lucrar no mercado financeiro e não dar corretagem para a corretora, ok? Então assista esse curso até o final. Para você conhecer meus produtos e serviços, www.traderprofissional.com.br é o meu site. E aqui você tem o meu Skype, o meu telefone, para você entrar em contato caso realmente deseje, para contratar serviços de consultoria, cursos ao vivo e cursos online. Então, pessoal, o que são os mini contratos? Os contratos futuros ou cheios custam bem mais caro, tanto a margem operacional por contrato quanto o preço do contrato. Já os mini contratos permitem acesso à BMF por preços mais baixos para certos contratos futuros. No caso, mini contratos, temos para Ibovespa o mini índice e o mini dólar. Qual é o percentual do mini índice? Então, esse curso é de mini índice. Tem um curso no meu YouTube, no meu canal do meu YouTube. Você vai encontrar o curso de mini dólar lá, completo. Espetacular aquele curso lá. Então, você pode fazer para entender sobre mini dólar. 20% do contrato cheio de índice é o percentual do mini índice. De fato, cada ponto vale 20 centavos. Ou seja, quando o índice estiver cotado a 50 mil pontos, um contrato de mini índice custará 10 mil reais. 20 centavos vezes 50 mil pontos. Então vai ser 10 mil reais o valor do contrato. Agora, eu falo sobre margem aqui, mais tarde a gente vai falar sobre margem. Então você não vai precisar pagar por um contrato 10 mil reais. Você vai pagar uma margem, é menor, 3 mil reais, 4 mil reais. Isso vai ser falado daqui a pouco. E a variação mínima é de 5 e 5 pontos. Então, exemplo, de 50.500 pode variar para 50.505, ou seja, variação de 5 pontos para cima, ou 50.495 para baixo. 5 pontos para baixo. Então é de 5 em 5 pontos, então a sua entrada operacional vai ser de 5 em 5 pontos. A ordem que você vai colocar na boleta para você executar as ordens operacionais vai ser sempre de 5 em 5 pontos. Stop loss também. Então, pessoal, aqui está o gráfico do mini índice, gráfico de 4 horas, tá? Hoje é feriado, dia 1º de maio, que é dia do trabalho, mas eu realmente não tenho... não estou interessado em descansar. Então, eu estou fazendo aqui o curso no dia do trabalho, dia 1. E aqui você tem o gráfico do mini índice. Então, veja que nós temos aqui 66.195, 66.410. Agora aqui, por exemplo, 64.828. Eu não posso mandar ordem para 64.828, porque não é de 5 em 5 pontos. Então, tem que ser de 5 em 5 pontos.
Então é mais ou menos assim que funciona. Então, pessoal, qual é o objetivo em operar o mini índice? Então, você sabe que com ações você vai comprar uma ação da Petrobras e vai vender mais caro, ou seja, você compra mais barato e vende mais caro. É uma lógica muito básica e todo mundo entende isso. Agora, o mini índice, que é um índice, qual é o seu objetivo? O objetivo no mini índice é especular para ganhar com a variação prevista do índice, seja com a queda ou com a alta do mesmo operando, ou comprado ou vendido. Então, como que é isso, pessoal? Por exemplo, a gente tem aqui claramente, tá? A gente tem aqui o mini índice, a gente vê a variação que ele faz. Ele varia para baixo, ele varia para cima. Então, pelo gráfico aqui do mini índice, nós temos claramente a variação. Então, por exemplo, se eu compro, 64.080, vamos pegar aqui a planilha, 64.080, tá? A compra que eu fiz aqui no mini índice. E se cada 64.080, cada ponto vale 20 centavos, como já falei. Vamos colocar aqui um contrato, tá? E eu sei que o índice ele vai subir, vai chegar até esse ponto aqui, pelo menos. Então eu quero ganhar, desejo lucrar até este ponto. 66.183 aqui. Esse ponto tem que ser de 5 em 5. Então tem que ser 66.150 mais ou menos, pode ser a minha ordem de saída. Então, 66.150 eu saio da operação. Então, olha só, 20 centavos cada ponto, eu fiz 2.070 pontos. Eu comprei mais barato e vendi mais caro, certo? Um contrato, então, deu 414 reais. Por quê? 20 centavos vezes 2.700 pontos, 414 reais, só que foi um contrato. Vocês vão aprender mais como calcular os custos. Se for 3 contratos, vai aumentar. Isso vai ser falado mais à frente. Mas para a gente entender aqui, o índice, ele é um contrato que ele tem um valor e ele varia. O índice ele é baseado nas ações do Ibovespa, o mini índice. O índice Bovespa e o mini índice deriva do índice Bovespa. Então, existe uma variação, claramente, e o especulador vai ganhar com essa variação, ou comprando mais barato e vendendo mais caro, ou você pode vender direto, ou seja, vamos dizer que eu estou aqui, eu sei que a partir desse ponto o mini índice vai cair, então eu vou operar vendido, certo? Eu vou vender para comprar vou vender mais caro primeiro e depois eu vou comprar mais barato. Então, na bolsa de valores, no mercado futuro e também com ações, dá para você fazer operações desse tipo. Você vende primeiro e depois você compra. Então, você tem como ganhar com a queda do mercado no mercado financeiro. Logo, vamos dizer que aqui eu detecto que o mini índice vai cair, ou seja, 67.540. 67.540, eu vou vender 67.540, certo? E eu sei que pela minha metodologia que o mini índice vai parar aqui, 64.695. 64.695. Então o que eu fiz? Eu vendi primeiro e depois eu comprei mais barato, certo? Vamos colocar aqui um contrato só como exemplo. Eu fiz aqui 2.845 pontos, 20 centavos cada ponto. Eu ganhei então 569 reais. A gente vai falar que se a gente entra com mais contrato, nós vamos ganhar mais, e isso vai ser explicado mais à frente. Mas enfim, basicamente em resumo para vocês aprenderem na introdução aqui, é que você tem como lucrar especulando, ou seja, de acordo com a variação dos contratos, você pode projetar alvos e comprar mais barato e vender mais caro, ou vender primeiro e depois comprar mais barato, ok? Pela modalidade de operação vendida que eu acabei de mostrar aqui. Então, você pode vender sem ter o contrato e depois recomprá-lo. Você pode vender primeiro e depois comprá-lo. Então, pessoal, o código dos contratos, tá? O que acontece? Para você executar uma ordem na bolsa, você vai ter que escrever na boleta, aqui no caso é o MetaTrader, mas
Para certas corretoras você vai ter que abrir uma boleta de compra e venda. Cada corretora tem o seu método de comprar e vender. Você tem que perguntar para os corretores, pedir auxílio a eles, porque cada uma é diferente. Como funciona a boleta, cada boleta tem um estilo e tudo mais. E você vai escrever o código do contrato, no caso o WIN-M17, e daí você vai colocar o volume de contratos, e várias outras variações de ordens para você de stop loss, ordem de stop gain, tudo mais, e colocar para vender ou para comprar, certo? Então, tem um código. Como que funciona esse código e como interpretamos esse código? O código do mini índice é o WIN, W-I-N, como está aqui, certo? O vencimento é o quarto caractere do código. 1, 2, 3 compõe o significado do contrato, que é o mini índice aqui, o WIN. E o quarto é o mês. O mês é composto por uma letra, que vai ser falado mais à frente numa tabelinha que eu vou mostrar para vocês. E os meses são fevereiro, abril, junho, agosto, outubro, dezembro. É 2 meses mais ou menos a duração do contrato no mini índice. O mini dólar, a desvantagem é que é 1 mês só, né? Então para operar swing trade é ruim por causa disso, porque você tem pouco tempo. Mas swing trade no mini índice, como tem 2 meses cada contrato, então você tem essa vantagem. E o vencimento, pessoal, então quarta-feira mais próxima do dia 15 nos meses pares, certo? Então o ano de vencimento é representado por combinação numérica na quinta e sexta posição do código. Aqui, ó, 2017, nós colocamos aqui as duas últimas casas, o ano 17. Então, contrato de mini índice de fevereiro, WIN-G17. Aqui nós temos a tabela, tá? Então, fevereiro, G, então vai ser o WIN-G17, abril, o WIN-J17. Sempre vai vencer na quarta-feira mais próxima do dia 15 do mês par. No caso, vai ser quarta-feira mais próxima do dia 15 do mês de abril, o vencimento no caso, quarta-feira mais próxima do mês de junho e assim sucessivamente. Então, o WIN-M17, junho, que é o mês que o contrato atual é o mês de junho, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco no gráfico. O WIN-Q17, agosto, o WIN-V17, outubro, o WIN-Z17, dezembro. Então, olha só, a gente tem aqui, né, o contrato, o WIN-M17, que é o contrato atual. Aqui no MetaTrader a gente vem aqui em observações de mercado e a gente coloca aqui o WIN-M17, o WIN-M17. Então eu já tenho ele aqui, né? Mas eu posso carregar ele. Eu carrego o gráfico digitando o código do contrato de mini índice atual. Então nós estamos no mês de maio. Em junho, né? Em junho, tá? Que vai vencer esse contrato. Então, na quarta-feira mais próxima no mês de abril, né? Foi dia 15 aqui, ó. Dia 15 foi sábado. Então, dia 12, que foi a quarta-feira mais próxima do dia 15, venceu o contrato WIN. Deixa eu ver aqui. Era o abril, o WIN-J17. O WIN-J17 venceu. Maio, abril, dia 12 de abril, porque é a quarta-feira mais próxima do dia 15 do mês par, ok? Então, estamos no contrato de junho, começou em maio, venceu de abril, começou de maio, que é da letra M, o WIN-M17, e na quarta-feira mais próxima do dia 15 vai fechar o contrato, encerrar o contrato de junho, que é o WIN-M17, vai ser no dia 14. Tá? Então tem que ficar esperto com o fechamento, fazer operação com esse contrato de swing trade que pode durar semanas. Próximo do vencimento não vai dar certo, porque vai vencer o contrato, então tem que ficar esperto com isso. E quando o contrato venceu, vai zerar a operação, vai encerrar a sua operação. Se você lucrou, lucrou, se você perdeu, perdeu. Agora, pessoal, o cálculo do total de pontos por operação. Então, valor de venda menos valor de compra. Exemplo, comprados 50 mil pontos, vendidos 55 mil pontos. 55 mil pontos menos 50 mil
vai ser 5 mil pontos restantes. Cada ponto vale 20 centavos. Você multiplica 20 centavos pelo total de pontos que você ganhou ou perdeu, você vai ter o seu lucro ou prejuízo pelo ponto de operações, mas ainda tem o valor, a quantidade de contratos, que nós vamos ver a seguir. Então, calculando o lucro ou prejuízo bruto sem os custos de corretagem e emolumentos. Então, aqui vai entrar a questão da quantidade de contratos. Total de pontos por operação, que a gente sabe que é a venda menos a compra, vezes o valor de cada ponto, que é 20 centavos no mini índice, vezes a quantidade de contratos. Então, a gente vai multiplicar pela quantidade de contratos. Simples, se foi 3 contratos, a gente multiplica por 3 contratos. Exemplo, comprei 50 mil pontos um contrato, vendi 55 mil pontos um contrato, vai ser igual a 5 mil positivos. Total de pontos, 5 mil vezes 20 centavos, que é o valor de cada ponto, vezes um contrato apenas, R$1.000 que eu ganhei. Se fosse 3 contratos, bastava colocar o 3 aqui, que seria R$3.000. É muito simples o cálculo, não tem segredo. E o cálculo do lucro líquido, simplesmente você subtrai do lucro bruto os emolumentos total e corretagem total, porque são taxas que você vai ter que pagar, e nós vamos falar sobre estas taxas, ok? Então, a margem por contrato, pessoal. Swing trade depende da corretora, geralmente cobram cerca de R$4.000, cerca de R$4.000. Então, cada corretora, tem corretora que cobra 5 mil. Então, por exemplo, está valendo 50 mil pontos o mini índice. E o contrato, multiplicando 20 centavos vezes o total de ponto, vai ser o valor total de um contrato. Digamos que fosse R$10.000, como no exemplo do início do curso. Você não precisa de R$10.000 na conta para comprar um contrato ou para vender um contrato. Você precisa da margem que a corretora exige. Cada corretora exige uma margem específica. Então, a minha corretora particular, ela cobra, parece que R$3.000, mas tem corretora que cobra 5 mil, outras 4 mil. Hoje em dia estão cobrando até R$2.500, R$2.000 por margem, para você manter posição. O que é manter posição? Swing trade. Você fica mais de um dia com a operação. Você fica na operação mais de vários dias, mais de um dia, tem que ser pelo menos 2 dias, de um dia para o outro tem que ser a operação de posição, que é swing trade, e essa posição exige essa garantia grande, ok? Agora o day trade é que é interessante, pessoal. Então, para um contrato que vale R$10.000, por exemplo, se o valor do índice, do mini índice, do índice Bovespa tivesse a 50 mil pontos, então imagine 50 mil pontos, R$10.000, um único contrato. Mas a margem que as corretoras cobram para você fazer day trade, ou seja, você compra e vende no mesmo dia. O pregão no mini índice começa às 9 da manhã e termina às 5 da tarde. 4h45, aliás, se eu me lembro bem. Então, você tem que fechar até 4h45. Você pode fechar no aftermarket, que é um mercado após o mercado principal, mas não é recomendável. Acredito que todas as corretoras exigem no day trade que você feche antes do mercado oficial fechar, que é 16h45 aqui no Brasil, e abre 9 horas da manhã. No horário de verão, eu acho que muda no mini índice também, como muda para as ações, se eu me lembro bem. E com um contrato de R$10.000 no valor, você opera com R$100 só na conta. Ou seja, você precisa de R$100 de garantia na conta para comprar um contrato que vale R$10.000. Então, essa é a vantagem do mini índice, pessoal. Você pode ter pouco dinheiro e operar com volume significativo, ou mesmo você tendo muito dinheiro, você precisa na corretora de uma mixaria para operar com volumes estratosféricos. Então, para você operar com R$100.000, caso cada contrato tenha o valor de R$10.000 cada um, basta você ter na conta R$1.000 apenas, e você opera com R$100.000, certo? Então, essa é a vantagem do mini índice. Com pouco dinheiro você pode operar com muito capital e fazer muita grana com isso. Claro que tem técnica, e não é porque você pode, com apenas R$100, operar com R$10.000, que você deve se arriscar. Sim, tem que saber se arriscar, porque você, da mesma maneira que você pode ganhar muito, você pode perder tudo. Então tem técnica para isso.
E a corretagem, pessoal. Então, a corretora ela vai cobrar uma taxa para intermediar as suas operações no mini índice, porque a bolsa, a BMF, se encontra lá disponibilizando estes contratos para serem negociados, assim como disponibiliza contratos futuros de boi gordo, de milho, de café, de soja e tudo mais. E eles fazem a intermediação. A corretora, você não pode ir lá na bolsa e fazer a compra por você sozinho. Você precisa de um intermediador que tecnicamente está habilitado para realizar essas operações. Então você precisa pagar obrigatoriamente uma taxa para a corretora e você precisa estar inscrito em uma corretora. E nós necessitamos do serviço das corretoras. Eu não posso ir lá na bolsa comprar a ação que eu quiser diretamente, eu preciso de um intermediário, que é a corretora. Então você paga a corretagem para a corretora, que é a intermediadora destas operações de compra e venda dos contratos, que permite você operar na BMF. Então cada corretora cobra um valor de corretagem, então você vê com a sua corretora quanto que ela cobra. Para day trade geralmente é um valor menor que para swing trade. Então na minha corretora e geralmente nas principais corretoras, certo? Você vai provavelmente você vai pagar de R$1 por contrato. R$1 só, tá? Então essa é a vantagem do mini índice, pessoal. Com ações, geralmente a corretagem é cara. Nas corretoras mais vantajosas, a corretagem está aí cerca de R$10, R$15 por ordem, quando você vai trabalhar com ações. No mini índice, um contrato é apenas R$1 a corretagem. Então, por exemplo, você vai trabalhar com... Você vai pagar mais barato, dependendo da quantidade de contratos que você vai operar. Se você vai operar com muitos contratos, claro que vai ficar mais caro, porque é R$1 cada contrato, e como você tem um volume de contrato muito grande, então acaba ficando mais caro. Mas é muito barato de qualquer maneira a corretagem. Sem sombra de dúvidas, a corretagem é muito barata para o mini índice, porque cada contrato tem um volume absurdo, tem um volume de R$10.000, que eu acho um volume alto. Eu acho um volume alto por contrato no mini índice. Atualmente está cerca de R$10.000. Claro que depende da quantidade de pontos. Por exemplo, a gente tem aqui, estamos com 66.195. 66.195, vou colocar aqui 66.195. Então cada contrato está valendo, colocar aqui um contrato só, está valendo R$13.239 cada contrato, neste valor de 66.195, que é 66.195 vezes 20 centavos, que vai dar isso aqui, tá? Então, pessoal, os emolumentos já é a taxa que a bolsa cobra para realizar as operações. Então, você precisa do intermediário, que é a corretora, para estruturar e efetivar as operações entre você e a Bolsa de Valores e a BMF. E a bolsa também cobra uma taxa para liquidar as operações. Então você vai comprar um contrato, isso terá que ser liquidado, vai ter que ser registrado no sistema da bolsa e vai ter que ser efetivada esta operação. É cobrado uma taxa de serviço, são os emolumentos. Então são calculados no último dia útil de cada semana para a BMF, pela Bolsa de Valores, para ser aplicado durante toda a semana seguinte. A bolsa que cobre e executa os emolumentos para cada operação. O valor varia de acordo com o tipo de contrato futuro e com o volume negociado. Incidem na abertura ou encerramento de posição antes da data de vencimento. Então, na abertura ou encerramento de posição, caso você vai operar com posição, swing trade, né, abriu a posição, tem cobrança da taxa de emolumento, tem a cobrança da taxa de emolumentos. Encerrou, você tem a cobrança da taxa de emolumentos também, certo? E o manual de cálculo da BMF está no link na descrição do vídeo. Então vou mostrar para vocês aqui. Então, pessoal, no Google você digita BMF emolumentos. Então vai ter esse link aqui, tá? Então é um pouco complexo você ficar calculando as taxas de emolumentos. Então tem uma tabelinha que você pode consultar neste link aqui que vai aparecer. Então tá aqui o link, vocês podem ler, tá na descrição do vídeo.
Então vocês dão aqui Ctrl F e coloca mini índice, mini contratos. Então olha só, você vai vir aqui, né? Você digitou mini, Ctrl F, digitou mini, vai vir mini contrato. Então tá aqui essa tabela, tá? Você pode dar uma lida aqui, porque o cálculo ele é um pouco complicado, varia de quantidade de contrato, às vezes tem desconto dependendo do que 21% do custo unitário do emolumento do contrato padrão, no caso do mini contrato. Então tem essa tabela aqui que facilita o cálculo. Então aqui na minha planilha, eu coloquei de acordo com essa tabela e é um cálculo aproximado, porque varia de acordo com a quantidade de contrato, pode variar, certo? E você tem que sempre estar consultando essa tabela para colocar na sua planilha as taxas e emolumentos. Então, pessoal, a taxa de ajuste diário é muito simples, tá? O ajuste é por dia. O dinheiro irá entrar ou sair da sua conta todos os dias de acordo com o que você está ganhando ou perdendo. Fechou o dia e ganhou 200 pontos, então você recebe em sua conta o valor de 200 pontos da sua operação. Então, se você depende da quantidade de contratos que você comprou ou vendeu e do valor o valor do índice em relação a esses contratos que você comprou e vendeu. Então você ganhou esses pontos, 200 pontos, vai ser um valor específico para a sua operação e você vai receber esse valor porque você ganhou. Então vamos dizer que no primeiro dia você ganhou 200 pontos. Só que no segundo dia você perdeu 100 pontos. Então vai sair da sua conta o valor equivalente a 100 pontos para a quantidade de contratos que você está na operação, de acordo com o valor do índice atual. Então é muito simples, vai ficar entrando dinheiro na sua conta e saindo dinheiro na sua conta de acordo com o que você está ganhando e de acordo com o que você está perdendo. Todos os dias é feito este cálculo, então ou você vai receber ou vai ser debitado da sua conta e você terá que pagar isso. Por isso que você precisa da margem de garantia para você operar os contratos. Agora, pessoal, finalmente a estratégia Ultimate Eagle Signals. Então, essa é a minha metodologia aplicável ao mini índice, mercado futuro, em geral no mundo inteiro, com ações no mercado Forex ou mercado de câmbio. Ela é científica e ela funciona em qualquer paridade cambial ou derivativo ou ações ou ativos. Então, o método é comprovado por mais de 10 anos na realidade, com operações reais, ok? Então, você pode entender tudo, pessoal, sobre a teoria de funcionamento do mercado financeiro inteiro. Você pode ser especialista no mercado financeiro e isso é o que mais tem. Como funciona o mercado, como ensinar como funciona o mercado, mas ganhar dinheiro no mercado é totalmente diferente e é o mais difícil. Então, você precisa de uma metodologia. Para você comprovar um método é de 5 a 10 anos. Então, George Soros, grande mega investidor, um dos melhores especuladores do mundo, ele demorou 5 anos para inventar uma metodologia. Eu demorei 8 anos para comprovar esta metodologia que eu ensino no meu curso ao vivo e que a minha consultoria de sinais Forex, BMF e Bolsa de Valores, onde você recebe por e-mail aonde comprar, aonde vender e aonde sair da operação, aonde proteger o lucro, tudo por e-mail mastigado, é baseado numa metodologia que eu demorei 8 anos para comprovar. Então, o Warren Buffett, pessoal, ele lucrou logo no começo, pois ele aprendeu um método que já funcionava, com Benjamin Graham, certo? Então, o mais fácil para você, pessoal, não é criar uma metodologia. No meu site, no meu YouTube, você vai lá, você vai achar tudo sobre análise técnica. Só que não é uma metodologia comprovada. Eu ensino como usar os indicadores, mas ter uma metodologia é totalmente diferente. Envolve manejo de risco, envolve disciplina, envolve aonde entrar, aonde sair, frequência operacional, envolve frequência operacional dentro do manejo de risco, limite máximo de operações por dia, quando parar de operar, quando continuar, quando alavancar, tudo gerenciamento de risco. E também a disciplina em executar o método com perfeição. Então, pessoal, eu ensino tudo sobre análise técnica, mas não adianta você saber tudo sobre análise técnica, porque saber tudo sobre análise técnica não é ter um método comprovado. Se você quer pegar o meu conteúdo que está no YouTube para criar a sua metodologia, para usar no mini índice que você já sabe como operar e sabe como funciona o mercado, então
As estatísticas comprovam que de 5 a 10 anos para comprovar uma metodologia e 90%, 95%, 97% fracassam miseravelmente. Tá? Então, essa é a estatística infernal para quem quer criar um método. Eu demorei 8 anos, ok? Quase enlouqueci, mas demorei 8 anos. E você pode também enfrentar esse caminho mais árduo. E talvez você sucumba, porque é o que mais provavelmente pode ocorrer. Tem que ser inteligente para realmente comprovar um método e saber criar um método. Não é fácil. Então, o Warren Buffett foi mais esperto. Ele aprendeu a metodologia de Benjamin Graham. Não é para você aprender a minha metodologia investindo no meu curso ao vivo ou no meu curso online gravado ou contratando meus serviços de sinais fortes. Não é para você fazer isso. Mas eu tenho uma metodologia comprovada. E se você quer fazer como Warren Buffett, você pode realmente, se você desejar, investir em quem já tem uma metodologia comprovada e que ensina ou que presta serviços de consultoria para comprar, para vender, para sair da operação, como o meu sistema de sinais Forex, Bovespa e BMF, que mastigado você recebe tudo por e-mail, aonde entrar e aonde sair da operação, de uma metodologia comprovada. Então você tem que escolher alguém que tenha uma metodologia comprovada para você aprender, caso você queira ganhar dinheiro logo no começo, exatamente como o Warren Buffett fez. Okay? Então é isso que eu quero deixar claro para vocês. Então vou apresentar aqui, antes de apresentar minha metodologia Ultimate Eagle Signals do Mini Índice, as opções de curso, eu tenho o coaching ao vivo particular, que é bem mais caro, mas é somente você e eu, tá? Ou em grupo, se não houver vagas no particular. Então você acessa www.traderprofissional.com.br e lá tem todas as informações de todos os cursos lá. Então agora vamos ao exemplo da metodologia Ultimate Eagle Signals aplicada no Mini Índice. Então pessoal, antes de mostrar o resultado para vocês, vou mostrar a metodologia funcionando na prática, com 2 operações por dia, 2 operações no máximo por mês, desculpa. Então, day trade, gráfico de 5 minutos, 2 operações no máximo por mês, 10% de risco por operação. Claro que 10% é um risco muito alto, então, para o seu capital total, você não vai usar 100% do seu capital total, você vai pegar ali 30% do seu capital total e arriscar nesta modalidade agressiva de trade, que é 10% de risco por operação. E o método sobrevive porque ele tem uma pouca frequência, e são 2 operações no máximo por mês, e ele acha oportunidades que lucram significativamente e geram um lucro no longo prazo absurdo e significativo. E você trabalha pouco, porque as operações que você faz das 10 da manhã até meio-dia, certo? Então, quando não passou desse horário, você não vai operar mais, você vai dormir, você vai para a praia, você vai fazer outra coisa. E você só vai voltar no dia seguinte. 2 operações no máximo por mês, não pode passar de 2 operações no máximo por mês. E os lucros podem chegar de 30% a 50% em um dia. Afinal, você arrisca 10% de risco por operação, então você alavanca muito. Então veja bem, nós temos aqui um contrato, nós temos aqui um capital de 10 mil reais, e a gente entra com 54 contratos, geralmente 24 a 30 contratos, ou seja, a gente alavanca muito. Eu tenho 10 mil reais na conta e eu entro com R$500 mil, 400 mil reais, ok? Então, como o risco é alto, eu alavanco muito para suprir esse risco que a minha metodologia tolera, de 10%. Agora, se você quer arriscar, essa metodologia dentro de um ano gerou 98% de lucro. Ou seja, 2 operações por mês no máximo, 1 operação por dia no máximo, 2 por mês no máximo. E no day trade, pessoal, a minha metodologia lucrou desta forma 98%. No ano de 2015, no entanto, tá, a gente teve 30% de lucro. Então, arriscando 10% sobre uma parcela do seu capital. Para essa parcela reservada do capital, gerou 30% arriscando 10% por operação, 2 operações por mês no máximo, certo? E isso em 2015. E em 2016, 98%. Agora, vamos dizer que você quer usar a minha metodologia com todo o seu capital. Você não pode arriscar 10%
por operação. Por quê? Eu não recomendo porque, embora a minha metodologia seja comprovada, embora ela seja científica, existe a probabilidade de acontecer alguma coisa errada e não funcionar. Nunca aconteceu, mas vai que acontece. É o mercado financeiro. Não existe garantia. Tudo é probabilidade. Embora há mais de 10 anos a minha metodologia funcione, pode ser que um dia não funcione. Eu não posso garantir que não vai funcionar. É um risco que nós traders temos. Então, para você se garantir, você vai usar todo o seu capital no day trade, você arrisca 3% por operação nesta modalidade, que é uma modalidade moderada. Então, esse lucro, se você arrisca 3% por operação, você vai ganhar no day trade no final do ano cerca de, neste caso aqui, você teria ganho cerca de 40%, tá? Cerca de 40% de lucro ao ano, e isso em 2016. 2 operações por mês no máximo, ok? Trabalhando entre 10 da manhã até meio-dia, e à tarde você descansa. Quando tem as raras operações, você fica o dia inteiro, né? E em 2015 você teria ganhado aí, acho que uns 6%. De fato, foi um ano ruim, acho que uns próximo de 10%. Você teria ganhado próximo de 10%, 9% mais ou menos, arriscando 3% por operação, sendo moderado, se você fosse usar todo o seu capital, que é o que eu recomendo. Então, pessoal, um método de day trade que opera 2 vezes por mês no máximo. Os sinais da metodologia são raríssimos. Quando lucra um absurdo e consegue sobreviver até arriscando 10% de todo o seu capital por operação. A pergunta que eu faço é o seguinte, pessoal. Por que a minha metodologia dá essa lucratividade tão grande e trabalha pouco? Ou seja, você vai trabalhar das 10 da manhã até meio-dia. Você opera pouco, trabalha pouco e opera pouco, porque é só das 10 da manhã até meio-dia e 2 operações por mês no máximo, e você ainda lucra 98% dentro de um ano. Ou seja, ninguém ensina isso. O seu custo é ridículo. Se eu entro numa corretora e ensino isso para as pessoas, as pessoas que me seguirem vão lucrar, vão prosperar e a corretora vai falir. Por isso que eu não posso trabalhar com corretora, porque eu ensino as pessoas de verdade a ganhar dinheiro. Então, pessoal, a verdade é o seguinte, tá? Antes de eu dar a demonstração da minha metodologia aqui no gráfico, como que ela funciona, dar um exemplo de operação da minha metodologia no mini índice para vocês, no gráfico de 1 minuto, 5 minutos, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, tá? Os corretores, os analistas de mercado, os professores que são contratados por corretoras, ou que prestam assessoria para clientes e onde eles ganham a corretagem dos clientes que operam por meio da assessoria deles, esses caras querem ganhar a corretagem. Então, eles nunca vão ensinar isso aqui para vocês, até mesmo porque eu não conheço ninguém que sabe, tá? A maioria não consegue fazer isso aqui no day trade, porque a maioria não sabe operar. E mesmo o cara que sabe operar, ele vai criar uma metodologia menos eficiente que gere mais corretagem. Então você se ferra, você se lasca e eles ganham uma fortuna em corretagem. Então a verdade eu descobri e tenho cálculos matemáticos precisos que comprovam que a sua chance no day trade de perder é muito grande, porque o mercado no day trade é muito ruidoso e ele falha muito em muitos sinais. E quanto mais você opera, maior é a sua chance de perder. E você tem que fazer uma quantidade de operações muito pequena no day trade. Então, eu comprovei que no day trade, para você sobreviver e lucrar bem, você tem que operar muito pouco. É tanto que o meu método trabalha com um sinal raríssimo da minha metodologia Ultimate Eagle Signals, que dá pouquíssimos raríssimos sinais, mas ele lucra absurdamente. E tem que ter paciência, porque são poucas operações por mês no day trade, né? Que seria o que ensinam para vocês todos os dias. Então, fiquem espertos com quem ensina sobre day trade para vocês. O pessoal quer que você gaste corretagem, o pessoal está ensinando metodologias que não funcionam, tá? E as minhas metodologias que eu passo para vocês funcionam porque eu não tenho contrato com corretoras, eu não tenho conexão nenhuma com corretora, eu não tenho interesse em ganhar corretagem e dar corretagem para a corretora.
Então, eu crio metodologias que, de fato, são projetadas para ganhar dinheiro. Quem trabalha com corretoras não pode projetar metodologias que vão gerar dinheiro no day trade, porque as metodologias que geram dinheiro no day trade comprovadamente operam pouco, são sinais raros, e as corretoras vão falir se ensinarem isso. Então, procure aprender day trade, pessoal, com quem não tem relação com corretora, tá? Procure seguir sinais de day trade com quem não tem relação com corretora, porque se eu apresento este método que lucra comprovadamente, pessoal, em uma corretora, a corretora vai falir, porque ninguém vai operar. Vão ser raríssimas operações e os traders vão ganhar. E a corretora vai falir. É isso que vai acontecer. Então, quem tem conexão com corretora geralmente quer ganhar corretagem e vão apresentar metodologias para vocês usarem para gerar corretagem para a corretora. Então, é um alerta que eu estou dando para vocês. Fujam dessas pessoas que têm conexão com o corretor, ok? Então, vamos agora mostrar para vocês o exemplo da operação do mini índice. Então, pessoal, aqui surgiu um sinal da nossa metodologia chamado X-Triple. Então, é um padrão fractal que ocorre próximo da média exponencial 8,9. Então, a nossa metodologia utiliza a média exponencial 8,9 como indicador de força, como indicação de direção, aliás, de tendência. Então, abaixo da média 8,9 geralmente é tendência de baixa, e a probabilidade de fazer grandes quedas, mas você não pode entrar vendido simplesmente porque está abaixo da 8,9, porque muitas vezes consolida, volta, então você tem que ter técnica para entrar, é apenas uma referência. Temos a média 21 exponencial, que também é uma referência, e temos o nosso indicador Profit Line, que é um indicador de força desenvolvido por mim. E o que acontece? Quando acontece esse padrão, é um pouco complexo explicar esse padrão, e existe uma específica quantidade de ondas e um formato de ondas dentro desse padrão X-Triple, e a Profit Line também precisa fazer uma certa configuração, tá? Um certo conjunto de ondas e um certo padrão de ondas. Então, quando é complexo explicar, não dá para explicar aqui. No curso eu explico oficialmente como que funciona essa metodologia e todos os detalhes do sinal X-Triple. Mas o que acontece, pessoal? Como vocês viram no backtest anterior, são raríssimos os sinais da nossa metodologia. Gráfico de 5 minutos, day trade, dá um sinal por dia, raros dias do mês, tá? Geralmente dá 4 sinais no máximo por mês. Então, um dos sinais é o X-Triple, que é este sinal aqui. Parece com um topo triplo, mas tem uma diferenciação. Então, aconteceu o padrão X-Triple, a nossa entrada operacional foi em 65.950. 65.950 é uma operação vendida porque está em tendência de baixa e a probabilidade é de cair. E a nossa limitação de prejuízo, então eu vou trabalhar com uma limitação de prejuízo, que é um ponto onde, se o preço atingir, vai reverter a tendência e vai totalmente contra o meu trade. Ou seja, em 66.130 é um ponto que, se o preço romper, tende a ir totalmente contra mim. Então, meu prejuízo pode ser infinito, certo? Iniciei minha operação vendida, tenho minha limitação de prejuízo, que é um ponto que, se rompido, tende a iniciar uma tendência totalmente contrária à minha operação, ou seja, vou ter um prejuízo absurdo, posso ter um prejuízo estratosférico. Então eu saio da operação, limito o meu prejuízo por conta desta estatística e probabilidade. Vou sair neste ponto onde, se rompido, a probabilidade é do trade ir totalmente contra mim e me dar prejuízos enormes. Isso é chamado de stop loss. É um start de compra para a operação vendida no nosso caso. Certo? Então a operação evoluiu, fez uma grande onda de baixa como prevista, e a nossa metodologia trabalha com o chamado fractal da morte. É um padrão fractal que ocorre durante a formação de uma tendência, que é composto por uma série de ondas específicas em conjunto com ondas também na Profit Line. Então a gente usa a Profit Line para a entrada operacional, definir entradas operacionais, e para sair da operação também temos definições de ondas específicas em conjunto com ondas do preço, e entre Profit Line e preço vai formar este fractal da morte. O fractal da morte é um padrão que, quando ele ocorre, ele indica de fato um
um ponto onde a tendência provavelmente vai reverter. Então o que acontece? Durante a evolução da tendência nós fomos protegendo a lucratividade e aqui nesse ponto chegou a fazer um pivô de baixa e a Profit Line não fez novo fundo. Então isso aqui indicou uma divergência e a nossa saída operacional da metodologia foi quando confirmou a divergência, que foi aqui neste candlestick, se eu não me engano, foi aqui, sim. Então a gente saiu exatamente 65.120. Então vou sair, recomprar em 65.120, tá? No caso eu estou trabalhando com 5 contratos. 65.120. Eu estou trabalhando com 5 contratos. Agora, a minha entrada operacional e a minha saída operacional tem um risco específico, certo? Vamos dizer que eu queira arriscar 10% do meu capital e digamos que o meu capital é 10 mil reais. Então você tem 10 mil reais na conta e você quer arriscar usando a minha metodologia, o método agressivo, 10% de risco por operação. Então, se eu entro com 5 contratos, eu vou perder, vamos ver aqui, eu vou perder R$ 183 reais. O meu risco por operação nessa modalidade agressiva do day trade é 10%. Então, para 10 mil reais eu posso perder R$ 1.000. Então, 20 contratos, quanto que a gente perde? 728. 25 contratos, 910, 28 contratos, vamos colocar 26 contratos. E nós verificaremos aqui que a minha perda vai ser de minha perda vai ser de 946,32. Dá para entrar com mais um contrato, talvez? Sim, 27 contratos. Então, eu tenho 10 mil reais, arrisco R$ 1.000 por operação, e para a quantidade de 27 contratos, eu vou ter R$ 1.000 de prejuízo, que é o projetado, 10% por operação. Então, nossa saída operacional foi determinada aqui nesse ponto, certo? Nesse candlestick aqui, em 65.120. 65.120. Saímos recomprando em 65.120, ou seja, ganhei R$ 4.471 dentro em um único dia. Então, a lucratividade, aqui no caso é um capital de 10 mil reais, está 100 mil aqui, mas é 10 mil reais. Então a gente teve uma lucratividade de 42% para estar arriscando 10% por operação. E como já foi mostrado nos backtests anteriores, vocês verificaram que de fato você possui raras operações. Então operações como essas, sinais como esses são raríssimos, certo? Não são sinais que dão toda hora, são raríssimos estes sinais aqui. Então são raras operações. Por isso que dá para a gente arriscar 10% por operação, porque o método ele não quebra você mesmo você arriscando tanto, porque são raríssimas operações, é uma frequência operacional muito pequena, são 2 operações no máximo por mês. Então mesmo arriscando 10% por operação, pessoal, vocês podem estar lucrando de 40%, 60% por trade no day trade, em um único dia. Certo? Só que são raras operações, e são 2 operações no máximo por mês. E o principal, depois que você atinge uma certa lucratividade no mês, você pode parar de operar. Por exemplo, eu acertei uma operação de 44,71%. Pela minha metodologia, já me mandaria parar de operar. Eu não ia me arriscar mais naquele mês. Então, por exemplo, no dia 1º de janeiro eu ganhei essa operação. Eu simplesmente não operarei mais. Ficarei o mês inteiro na praia descansando. Então é assim que funciona a minha metodologia. São operações raras, pouco trabalho. Agora, para você ter o conhecimento, para você ter a experiência, para você ter essa habilidade, você tem que conhecer a metodologia. Então você vai ter esse privilégio de viver assim, trabalhando pouco e tendo esses ganhos absurdos. Só que, como eu mostrei, o ano de 2015 a gente não foi muito bem. A gente ganhou só 30% no ano, que é um absurdo para day trade. Certo? Arriscando 10% por operação é um absurdo, mesmo assim ganhar ao ano 30%. Em 2016 foi 100% de lucro no day trade nesta modalidade
de operações entrando entre 10 da manhã a meio-dia. Então, pessoal, está aqui a demonstração do quanto que você pode ganhar no mini índice. Então, a gente tem aqui um capital de 10 mil reais apenas, estamos arriscando 350 mil, meio milhão de reais. Então, o mini índice permite que você opere com essa quantidade absurda, tendo pouco dinheiro, porque é um mercado alavancado e de margem, mercado futuro, com margens pequenas. Então, esse é o potencial do mini índice, esse é o potencial que você pode ter de lucratividade no mini índice e realmente estabelecer sua independência financeira trabalhando com o mercado futuro no mini índice. Então, pessoal, mais um alerta. Pessoal que dá dicas de day trade, que ensina day trade, que tem salas de day trade, que trabalham com corretoras, a corretora que você está inscrita e o pessoal está dando dicas para vocês comprar e vender, e fazem operações diretas o dia inteiro, de manhã à tarde, e são várias operações por dia, centenas de operações por mês. Esse pessoal quer ganhar corretagem. Eu comprovei que no day trade, os métodos que lucram para sempre são os que operam rarissimamente. Esse método é um método que tem uma qualidade, um filtro muito grande e opera rarissimamente. Olha a quantidade de lucro que ele dá. Aquele cara que dá dicas e diz para você operar todo dia, toda hora, esse cara é um pilantra, ele quer a sua corretagem. Isso não funciona e ponto final. Os day traders que operam um pouco, um day trader que te dá dica para comprar e vender e ele te dá 3 sinais por dia, pode confiar talvez. Mas o cara que dá 10, 15 operações por dia, eu garanto para vocês que no longo prazo, eu comprovei, estudei matemática envolvendo frequência de day trade, não pode ser 15, 30 operações por dia não, meu amigo. Certo? E o pessoal das corretoras e muitos professores que são assessores de investimento indicam para ganhar a corretagem de vocês e vocês quebram, tá? A prova é isso aqui, é o meu método, é o teste que eu mostrei para vocês anteriormente, ok? Então, pessoal, muito obrigado. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe também, dê a sua opinião, o que você acha, e para fazer uma discussão aqui nos nossos comentários. Muito obrigado, até mais.